Amém. Bom, quero saudar a todos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que acompanha ao canal Palavra da Verdade da Assembleia de Deus, Ministério Valentes de Davi. A você que tem acompanhado, né, as nossas aulas da EBD. Hoje daremos início à lição de número 5. Desde já, né, agradecendo a presença de todos, o nosso diácono Everaldo, o presbítero João, e o nosso pastor Júlio César, que está conosco hoje, né? Os irmãos também têm a oportunidade de estar saudando, né, com a paz do Senhor, aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Amém? A paz do Senhor para os nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento, iniciando essa lição, que será uma lição bastante enriquecedora para as nossas vidas, nossa vida espiritual diante da presença do Senhor Jesus. Amém. Também quero... Pode falar, irmão João. Também quero saudar a amada igreja, a todos os que estão presentes, os que estão vendo por vídeo, e os que virão também depois. A minha saudação. Irmão Everaldo. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor, que os irmãos sejam bem-vindos aí, e que Deus venha abençoar cada um de nós com esse estudo maravilhoso aí que Deus tem preparado para nós. Amém? Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A você, né, que ainda não é inscrito no canal, desde já, né, eu peço a você, eu te convido, se inscreva no canal da igreja para que você possa estar recebendo todos os vídeos, né, que toda semana, né, os irmãos estão postando, tá bom? E que Deus ele possa abençoar a sua vida. Na lição passada, a lição de número 4, nós aprendemos sobre a construção do templo que enfrentou a oposição, ou seja, a dificuldade que foi para eles iniciarem, né, essa construção. E agora a lição de número 5, o tema é Zorobabel recomeça a construção do templo. Iremos fazer uma breve oração e dar início a esse estudo, que eu tenho certeza que vai edificar, né, a minha e a sua vida. Oremos ao Senhor, Altíssimo Deus e Eterno Pai. Papai querido, amado e santo, nessa hora, meu Senhor, nós nos colocamos diante, Pai, da Tua presença, Pai, para glorificar e exaltar ao Teu santo nome. Estaremos dando início, meu Deus, a mais um estudo bíblico, Pai, da Tua palavra. E desde já, ó Pai, aleluias, eu peço a Ti, Senhor, retira de nós o que não é teu, o que não provém de ti, Senhor. Aquilo que não é do teu agrado. Eu peço a ti, ó Pai, que nós venhamos nos esvaziar e o Senhor possa, Pai, nos encher com a tua presença nesse momento. Pai, visita, meu Senhor, a cada vida que está nos escutando nesse momento. Visita, ó Pai, aleluias, a cada lar. Visita, meu Senhor, as nossas vidas, Pai. Capacita-nos e dê, Pai, sabedoria necessária para nós, meu Senhor. E nos conceda, meu Deus, sabedoria para ministrar a Tua palavra, o Teu estudo, e que através desta palavra possamos ser alimentados. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Padre, engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a você que está nos escutando, né, nesse momento, como eu já disse, lição de número 5, com o tema Zorobabel recomeça a reconstrução do templo, né, a construção ali. Texto áureo. Ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 10 e versículo de número 18. A verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. Ou seja, é como a palavra do Senhor ela vem nos ensinar, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, sem mim nada podereis fazer. E essa é a grande verdade, né, para a minha e para a sua vida. Aí daquele, né, que acha que ele por si próprio ele pode fazer alguma coisa.
Se o Senhor não estiver na frente da obra, se o Senhor não estiver na frente, né? Louvado seja o nome do Senhor, da obra, do nosso ministério, as coisas elas não acontecem. Deus ele designa, ele concede um ministério para cada um de nós. Ou seja, há uma tarefa para cada um de nós. Mas se nós não colocarmos o Senhor à frente, as coisas não vão acontecer. Por isso que a palavra do Senhor ela veio nos dizer que sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível. Ou seja, nada derruba a igreja quando o Senhor ele está na frente. A leitura diária, eu vou estar deixando para os irmãos, né, assim como todo estudo a gente deixa, alguns textos para que você possa estar lendo na sua casa e ter um melhor entendimento do estudo. Esdras, capítulo de número 5, versículo 1 e versículo 2, vem falar sobre o poder da palavra profética. Esdras, capítulo de número 5, versículo de número 5, vem falar sobre o poder de Deus sobre os anciões. Esdras, capítulo 5, versículo 13, até o versículo 17, o poder de Deus sobre o rei Dário. Esdras, capítulo 6, e versículo 14, vem falar sobre o poder de Deus traz prosperidade. Ageu, capítulo 2, versículo 4, o poder de Deus sobre o ministério. E Ageu, capítulo de número 2, versículo 7 até o versículo 9, o poder de Deus sobre os recursos. Ou seja, é o poder de Deus em diversas áreas, né, atuando sobre as nossas vidas. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 5, versículo 1 e versículo 2, Ageu, capítulo 1, versículo 1 e versículo 12, e Zacarias, capítulo de número 4, do versículo 6 ao versículo 10. Nós sempre deixamos nessa oportunidade para você que está nos escutando de fazer essas anotações. Anote esses versículos, leia na sua casa e tenha um melhor entendimento da palavra do Senhor. Tenha um melhor entendimento daquilo que o estudo ele quer trazer de benefício para a sua vida. Amém? O objetivo desse estudo, meus irmãos, é compreender como se deu a reconstrução do templo sobre a liderança de Zorobabel. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A introdução, meus irmãos, ela vem nos dizer assim: nesta lição, estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Ou seja, nós já havíamos aprendido isso, né, na lição passada, que ficou um certo período ali, né? Aqui já vem nos dizendo de 15 anos a construção parada. Mas quando Deus ele está na frente da obra, o adversário ele pode até tentar parar a igreja, mas ele não consegue, porque o Senhor sempre, louvado seja o nome do Senhor, sempre ele dá sequência, né? Seguimento na obra dele, porque a obra não para. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele sempre levanta os profetas dele para que a obra ela venha continuar e o nome do Senhor ser glorificado. O ponto central, os profetas de Deus que Deus levanta são necessários para a sua obra. Ou seja, os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. É como nós sempre dissemos, Deus ele levantou a minha e a sua vida e ele conta comigo e ele conta com você, porque nós somos necessários na obra do Senhor. Muitas das vezes diz, né, que não é necessário, que não sabe fazer nada, mas o interessante é a gente saber e aprender dentro da palavra do Senhor. Deus ele nos capacita. Ou seja, se o Senhor ele te chamou, ele se responsabiliza, porque a obra é dele.
E é Ele que te capacita para que essa obra venha a ser realizada. Porque a obra ela é completa, igreja. Deus ele te chama, Deus ele muda, Deus ele transforma e ele capacita para que a obra seja realizada. Tópico de número 1. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus do céu os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Esdras, capítulo de número 5, versículo de número 1. Vejamos, Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite, que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. É um estudo assim maravilhoso, igreja, e vem nos trazer assim benefícios, edificar as nossas vidas, porque o Senhor ele sempre conta conosco para a obra dele. E aquele que Deus chama, quando Deus ele coloca uma responsabilidade sobre as nossas mãos, o Senhor mesmo ele se responsabiliza pela obra, porque a obra é dele. E algo interessante é que ainda que a obra ela estava parada, mas como eu já disse para os irmãos, a obra de Deus ela não para. O inimigo tentou embarcar a obra ali por um período de tempo, mas o Senhor ele sempre dá sequência. Deus ele sempre levanta alguém para que a obra venha continuar a dar sequência, né? Para que a obra ela venha a ser realizada. E Deus ele chama ali a Zorobabel, Deus ele levanta esse homem. E havia uma insuficiência na vida dele, havia uma dificuldade na vida dele. Ou seja, ele não era ali totalmente capaz de exercer aquela obra. E assim também nas nossas vidas. Por quê? Porque quando Deus ele nos chamou, também era dessa maneira. E o Senhor, ao longo do tempo, ele vai capacitando, ele vai dando a sabedoria necessária, ele vai dando as estratégias, ele vai nos moldando para que a obra dele venha a ser completa na nossa vida e que, através da nossa vida, a obra ela venha a ser realizada. Foi assim na vida de Zorobabel e é assim nas nossas vidas. A obra de Deus ela não para, igreja. E se algum dos irmãos tiverem algum comentário dentro já desse assunto, pode estar compartilhando com os irmãos. Amém. Amém? Amém. Amém. Pode ir. O tópico B. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade, e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas, e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa.
o povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao seu povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Ou seja, uma mensagem maravilhosa que vem nos edificar, igreja, e vem trazer assim um ponto interessante, é que o Senhor, como ele estava na frente da obra, a gente já tinha acabado de ler, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que as mãos do Senhor estavam agindo sobre o povo, que as mãos do Senhor estavam à frente da obra. E aqui, louvado seja o nome do Senhor, a gente meditou, né, nesse estudo aqui, nessa parte assim que o editor escreveu, algo assim interessante, falando sobre os profetas, que não adianta o homem ele buscar só a parte material, só a parte da prosperidade para si próprio. Ou seja, a obra de Deus ela não é para benefício próprio, é para todos. O que ele estava dizendo aqui é que o povo estava dando prioridade para a prosperidade própria. O povo dava prioridade para as coisas próprias, de si mesmo, ou seja, aquilo que agradava o povo, e deixava a obra de lado. A partir do momento que a gente deixa a obra de lado e pensa só nas próprias coisas nossas, no nosso interesse, as coisas elas não vão acontecer da maneira que tem que ser feita, da maneira que Deus ele quer. O que o Senhor ele requer de nós, igreja, e a gente aprende dentro desse texto, é que primeiro a nossa prioridade seja a obra do Senhor. É que a prioridade ela seja a casa do Senhor. A prioridade ela sempre tem que ser a obra, porque se a gente faz a nossa prioridade, né, sendo a obra de Deus, o Senhor ele cuida daquilo que é nosso. O Senhor ele cuida. Deus ele garante, igreja, que se a nossa prioridade for o reino, as demais coisas ele vai acrescentar sobre as nossas vidas. O próprio Jesus ele disse isso, que a gente tem que dar prioridade para o reino, prioridade para a obra. As demais coisas, ou seja, aquilo que é necessário para as nossas vidas, ele vai suprir. O nome do Senhor vai ser glorificado. E o que o Senhor ele requeria do povo era justamente isso, que o povo desse prioridade para a obra, prioridade para a casa, para o templo do Senhor, para que a obra viesse a ser concretizada. E Deus ele iria suprir ali a necessidade do povo. O tema de número 2 é o irmão João, com a oportunidade de estar meditando. Tiago. Oi? Então, um ponto de reflexão que a gente pode trazer para os nossos dias, para a gente refletir, é que assim, o povo não estava construindo o templo sob a justificativa da pressão do inimigo, né? Deixaram de construir o templo sobre essa justificativa pela opressão do adversário. Só que, em contrapartida, nós vemos que eles não deixaram de fazer as coisas para si, né? E cuidar das vossas casas. E se a gente pegar e trazer para os nossos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas que deixam de orar, deixam de jejuar, deixam de ir para a igreja devido à pressão que o inimigo impõe sobre a sua vida. Mas essa mesma pessoa, ela não deixa de fazer o seu convívio social diante da situação. Um exemplo básico que a gente pode trazer para os nossos dias é que muitas vezes a pessoa deixa de ter uma vida de oração, uma vida de ir para a igreja, de participar das reuniões, mas não deixa de ir para um shopping, não deixa de ir para um parque. Não é pecado isso, mas é a situação nossa como ser humano que a gente tem que refletir. A gente sempre coloca as coisas de Deus de lado, né? Porque se a pressão, ela é pressão em qualquer lugar. Se a pressão é realmente verdadeira na nossa vida, a gente não teria nem
a capacidade de fazer as coisas para nós mesmos, do nosso interesse, entendeu? Então, assim, é um ponto que a gente tem que parar e pensar, né? Muitas das vezes a gente fala, Deus, a pressão está grande do adversário, então eu vou dar um tempo aqui, né? Tô chateado, tô magoado com algumas coisas, não vou orar, não vou jejuar por causa disso, tô cansado, né? Tô fadigado. Mas, em contrapartida, se alguém convida a gente para fazer alguma coisa que é do nosso interesse, a gente tem ânimo, né? Não importa o que seja. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre parar para refletir e corrigir isso das nossas vidas, né? É buscar a perfeição em Deus. Então, é refletir que muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas de Deus, mas não deixamos de fazer as nossas coisas. Então, a pressão ela não está sendo real, né? Ela está sendo, na verdade, uma troca de interesses nossos. Eu consigo fazer as minhas coisas, mas as coisas que é para Deus, não. Só que, como o próprio profeta usado por Deus falou, que, entre aspas, né? Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo, né? Foi a mensagem que ele trouxe para nós. Dessa maneira. Os demais irmãos, tem algum comentário? Irmão João, irmão Everaldo? Amém. Amém. Então, o irmão João pode dar sequência, né, no subtópico 2? Amém. Tópico 2. Isso, o resultado da mensagem dos profetas. Sim, o resultado da mensagem dos profetas. Diz assim, o poder de Deus se manifestou através da mensagem dos homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem. E o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, Zorobabel ordenou a todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Então, o poder de Deus se manifestou através desta mensagem. A mensagem que os dois profetas trouxeram, houve uma mensagem, às vezes, as mensagens, ela tem que colocar no nosso coração essas coisas. Essa mensagem, ela trouxe medo para aqueles homens devido à situação caótica que eles estavam passando, conforme o presbítero irmão Tiago falou. Então, o céu cerrou, eles estavam passando praticamente necessidade, eles eram para colher muito, colhia pouco. Então, Deus ouve a interferência de Deus. Sempre haverá interferência de Deus, através da vida dos profetas, através da vida daqueles dos líderes. Sempre há. Deus, ele sempre começa, ele dá um tempo para ver se a pessoa se arrepende. Não, aí ele vai interferir, sim, porque ele é o nosso pai. Ele cuidou, ele quer o melhor para os nossos filhos. Todo pai quer o melhor para os filhos. E assim é com ele, imagina ele, né? Então, essa mensagem ela trouxe assim de imediato medo, eles ficaram com medo, porque foi uma repreensão. Então, eles trouxeram uma repreensão e houve medo. E o medo trouxe o arrependimento. Eles se arrependeram. E nesse aí, no arrependimento, quando as pessoas tem que haver arrependimento. Nós estamos indo pelo caminho errado, que nem o pastor Júlio falou agora. Aquele povo estava preocupado com as casas dele e não com a casa de Deus. Ele estava lá numa situação ruim. As coisas de Deus estavam de lado e as dele estavam fluindo. Então, essa palavra entrou no coração deles, então houve medo e arrependimento. Aí Zorobabel, Deus usando Zorobabel, e Zorobabel fez com que eles começassem a glória de Deus. Então, o templo do Senhor, a casa de Deus, ela pode parar periodicamente, mas ela é contínua. E na nossa geração é a mesma coisa. Elas vão continuando, ela é contínua, não para. Por breve momento ela para, mas o Senhor interfere, graças a Deus por isso. Então, os profetas, e o interessante é que os profetas, mesmo profetas, não foram lá e deram o recado e foram embora. Aqui, ó. Então, começaram a edificar a casa. E os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho, o empenho dos profetas. Então, o nosso empenho, o empenho das pessoas que levam a palavra, não é só dar o recado e sair, não, é ficar lá, é fazer discípulo. Então, quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo.
como sempre, graças a Deus. E sobre a construção do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos do rei Dário, que agora reinava sobre todos os impérios, o Império Persa. Está lá no Esdras 5:5. Então, o rei Dário mandou que os seus escrivões verificassem o referido edito de Ciro. Engraçado, porque quando os inimigos do rei, quando os inimigos do povo de Israel foram lá para finalizar, para acabar com a obra, aí eles foram lá e escreveram uma carta para o rei, e o rei não foi até Ciro, que deveria ter ido. Na ocasião era outra. Não foi. Não foi, nem foi ver os arquivos. Agora aqui não, aqui eles, mediante a interferência de Deus, eles receberam aquela palavra, aí eles foram mais sábios, ou direcionados pelo próprio Espírito Santo. Agora eles já foram por outro caminho. Ele falou, não, vai lá nos arquivos e vê aquilo lá. Porque o inimigo, ele falou, vai lá e vê que essa casa é rebelde. E eles foram lá procurar só a casa de Israel, mas não foi procurar. Então houve uma certa, assim, se diz, uma certa, eles não esqueci a palavra agora. Houve um certo erro deles, um certo desânimo deles. Eles não lutaram para aquela causa. Nós temos que lutar para aquela causa. Eles aceitaram aquilo, então eles se afastaram. Agora não. Agora, com a intervenção de Deus, o próprio Espírito Santo deu sabedoria, aí ele vai. E o rei Ciro, e o rei Dario mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro, e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos editos do rei da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro. E assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, na realidade, foi dado por Deus essa ordem, através de Ciro. Deus usou Ciro, ele usa quem ele quiser, quem ele quer. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou denominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação. Eles não pararam, eles continuaram, eles foram até o final. Olha que coisa. Prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, edificaram e aperfeiçoaram conforme o mandato de Deus de Israel, e conforme o mandato de Ciro, e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras, capítulo 6, versículo 14. E acabou esta casa, Esdras 6, capítulo 15, que grande bênção, o despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou, e agora com a ajuda dos profetas, foi renovado, elevado ao resultado glorioso, toda honra e toda glória somente para o Senhor. Aleluia. Então, os profetas Ageu e Zacarias são levantados por Deus. Nenhum profeta faz nada sozinho. Nós ouvimos isso aí, o presbítero Tiago. Tem que ter a interferência de Deus. Então, eles exortaram o povo, houve o arrependimento, eles retornaram à construção, já com alegria, mais firme, e o Senhor ainda falou, eis que eu estou convosco, eu vou convosco, eu sou convosco. Então, irmãos, nós nunca temos que esquecer. Às vezes vem alguma coisa dura, uma repreensão para a gente, mas é para colocar nós no caminho, para trazer a gente de volta, para a gente não ficar numa situação acomodada, para a gente não ficar parado, porque a obra ela é contínua, irmãos. Então, até aqui é a minha parte, eu quero agradecer a oportunidade, já retorno para o Tiago. Se alguém tem alguma coisa a adicionar aí. Amém. A realidade, né, irmão João? O irmão disse tudo aí, explicou tudo para a gente, mas a realidade é que o povo ele estava tipo cochilando, o povo ele estava tipo, sabe, cochilando em dois pensamentos, já não estava mais nem aí para a obra. Foram, né, cerca de 15 anos parado, o povo tipo se acomodou naquela situação. Verdade. E é igual nós nos dias de hoje, porque a gente está passando aí por essa pandemia, esse momento difícil, e muitas pessoas acabam se acomodando nessa situação e acabam deixando a obra de lado.
Foi como a pregação de ontem, né? Verdade. O pastor trouxe. O povo acaba meio que se acomodando na situação e não quer saber de mais nada. Mas quer dizer, mas a obra ela tem que dar continuidade, a obra ela tem que dar sequência, não pode parar. Por isso que Deus ele conta conosco e com você que está em casa, né, nos escutando. Porque Deus ele te levantou para você fazer a diferença. E muitos querem se acomodar, muitos querem parar, sabe? E era o que estava acontecendo com o povo ali. Mas aí Deus foi e deu uma injeção de ânimo ali através da mensagem, né, liberada pelos profetas, e a obra ela continuou e terminou, né? Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Júlio César também, já com a oportunidade. Interessante também, irmão, de meditar. Eu acho que a igreja, o povo de Deus, tem que sempre lembrar disso. Deus, ele não quer condenar ninguém, né? A Bíblia fala que a vontade e o desejo de Deus é que todo homem alcance a salvação, né? As pessoas às vezes criam uma figura, né, que como se Deus estivesse sentado no trono dele, na expectativa de condenar. Deus não quer. E Deus está provando isso mais uma vez dentro desse estudo que nós estamos tendo, porque como ser humano pensando, Deus tinha todos os motivos para condenar o seu povo ali, porque é um povo que virou as costas, abandonou a obra dele, só procurou seus próprios interesses. E Deus mostra que ele não desiste do ser humano, né? Ele não desiste do homem, porque mesmo o homem estando naquela situação, Deus viu qual que era a necessidade do homem, que era, né, voltar, né, os seus olhos, voltar a seus esforços para a construção do templo. E por isso que Deus começou ali a levantar os seus profetas, né, para trazer o ânimo para o povo de Israel, né, para voltar, né, ao foco ideal. Qual que era o foco ideal? Que era a construção do templo. E o que eu vou falar agora nesse momento prova isso, né? Que Deus ele não para a obra dele, né? Ele não desiste do ser humano. E uma das formas que Deus faz isso é através da sua manifestação. E uma das manifestações que nós vamos agora evidenciar aqui dentro desse estudo é a manifestação de Deus através do ministério profético, né? A forma que Deus usa. Então, nós vamos falar agora a respeito do ministério profético, uma prova da manifestação de Deus, né? É Deus mostrando que Ele está no controle de todas as coisas, é Ele que comanda todas as coisas e que nós não temos que ter medo, né, do adversário, do inimigo, ao ponto de não querer fazer mais, né? Mas confiar em Deus porque Ele é poderoso e nós vamos ver alguns exemplos aqui dentro da palavra de Deus que mostra que o poder de Deus ele é infinito, né? Então, uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo, né? Então, há manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento e vamos mencionar apenas dois, né? Então, um dos pontos que nós estamos vendo é quando Deus levanta esses dois profetas, né? O profeta Ageu e o profeta Zacarias. Por quê? O povo encontrava ânimo até para fazer as suas coisas, né? Mas não encontrava ânimo para fazer, né, a reconstrução do templo. Foi por isso que Deus viu ali a necessidade de levantar dois homens, dois profetas, para trazer a palavra de ânimo, né, de encorajamento para o povo de Deus, para voltar o seu foco para a reconstrução do templo. Então Deus ali manifesta, né, mais uma vez o seu poder, manifesta o seu poderio através da ação profética sobre a vida daqueles homens, né? Porque nós, seres humanos, nós não somos realmente nada e ninguém diante do poderio de Deus, né? Mas Deus, ele mostra sempre dentro da sua palavra que ele pega aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Aqueles que acham que são alguma coisa, né? Acham que são poderosos, superiores a Deus. Deus pega aqueles que não são nada e faz um povo forte diante da sua presença. E um dos exemplos aqui que a lição vem nos trazer é a respeito de Moisés, que fala que ele era um grande líder de Deus. Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E ele recebeu de Deus um preparo sobrenatural, porque ele deu muita autoridade espiritual.
Aqui é o ponto interessante, né, que o editor traz. Ele faz assim, com a sua vara vazia, com a sua vara fazia grandes maravilhas, né? Então, irmãos, para nós seres humanos é um pedaço de pau. Como fala o português bem claro. Para nós seres humanos é um pedaço de pau. Mas é Deus mostrando através das suas manifestações o poder dele. Então, aquilo que para nós não é nada, Deus usa como uma arma, uma ferramenta para o nome dele ser glorificado, né? Moisés achava que não era capaz de ser um profeta porque ele, como ele mesmo diz, era duro de boca, né? Uma língua pesada. Mas Deus não, eu escolhi você porque quem criou a boca do homem fui eu, né? Eu fiz a boca do homem. Então, Deus ele não precisa, irmão, da capacidade do ser humano para fazer alguma coisa para ele, né? Porque a capacidade quem dá e quem faz é ele. Então, isso é um dos exemplos que Deus nos traz a respeito da sua manifestação profética, né? Deus vem, usa a vida de um homem, né? Que no caso aqui o exemplo está citando Moisés, para libertar o povo dele, né, da escravidão do Egito. E essa tarefa não é uma tarefa fácil, não era uma tarefa simples, porque você ali no meio do povo do Egito, você não era ninguém, e Deus estava falando, você vai liderar o meu povo, vai tirar o meu povo ali do meio da escravidão, porque o poder é dele. A gente sempre tem que lembrar disso, o poder não é nosso, a capacidade não é nossa, a capacidade é sempre de Deus. Um outro exemplo que a lição ela vem nos trazer aqui é a respeito do profeta Elias, né, um profeta de Deus que foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levada à idolatria pelas suas lideranças políticas, e em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio. Além de outro, o ponto alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. É mais uma vez, irmãos, Deus mostrando através da sua manifestação profética o amor dele que ele tem pelos seres humanos. Porque o texto vem dizer isso aqui para nós, que o povo já tinha virado as costas para Deus. O povo já tinha dado atenção a outros deuses que estavam sendo pregados ali naquela época, mas mesmo assim Deus não desistiu do seu povo. De que forma? Qual é a prova do amor de Deus? Deus levanta o profeta Elias. E através da vida do profeta Elias, ao qual ele começa a profetizar, a anunciar as maravilhas de Deus e provar, né, aquilo que ele estava sendo usado por Deus, por exemplo, quando ele desafia ali os profetas de Baal, né, que cai a fogo do céu e consome toda a água que estava ali sobre o altar, é Deus mostrando mais uma vez o poder dele, que ele não desiste do povo. O povo já tinha virado as costas para ele, já estava seguindo a Baal, e Deus mostra ali, não, povo, volte para mim, eu sou o único e verdadeiro Deus. E o povo entende a mensagem do profeta e que começa a clamar, verdadeiramente, só o Senhor é Deus. Só o nosso Deus é o Senhor, né? E seguindo aqui as manifestações sobrenatural do Novo Testamento, né, que veio também refletir a respeito disso. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério, né? Como o próprio Jesus deu a primeira orientação para os apóstolos, foi a ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E quando eles, a respeito das manifestações sobrenaturais no Novo Testamento, né? Como eu estava falando, o dia do Pentecoste foi um exemplo disso, né? Primeiro eles seguiram a ordem de Jesus, que era ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E quando eles estavam lá naquela casa orando, né? Ali o Espírito Santo desceu para se manifestar sobre a vida deles e começou a entregar para eles, né, o dom, né, por exemplo, o dom de falar em línguas estranhas, e a Bíblia diz que entregou a cada um conforme ele queria, né? Então, os dons espirituais, né, e o tópico principal do nosso estudo dessa noite, que é a respeito da profecia, o dom profético, né? Ele passa por isso no Novo Testamento, e vem iniciado pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala a respeito da passar-se a própria preparação divina para o ministério, né? Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo,
representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Não despreze o dom que há em ti. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperte os dons de Deus que existem em ti. 2 Timóteo 1, versículo 6. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Olha só. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Capítulo 14, versículo 1. Alguém pediu a palavra? Acho que é o João. Não. Então, irmãos, assim, a importância, os dons espirituais são importantes, todos eles são importantes, né? Mas um dos pontos que nós temos sempre que refletir é que o Espírito Santo dá a nós o dom que ele quiser, é ele que escolhe isso, mas nós temos que procurar, né? Como o apóstolo Paulo ele nos orienta, procurar com zelo os dons espirituais, né? E aqui ele fala, mas principalmente o de profetizar. Um dos pontos que a Bíblia fala, né? Por não haver profecia, o povo se corrompe, né? Então, a manifestação de Deus através do ministério profético é algo muito profundo. É o que nós estamos vendo nesta lição. Quando Deus usa, novamente falando, né, os 2 profetas para reanimar o povo voltar na reconstrução do templo, né? Então, assim, o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Amém? Essa é a minha parte, os irmãos podem dar a continuidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? É a importância da profecia dentro da obra do Senhor, né? Dentro do trabalhar de Deus. 2 pontos importantes, né, que o pastor ele meditou, falando sobre a manifestação das profecias, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e a importância da gente sempre estar buscando esses dons, né, a qual o Senhor ele tem aí para conceder para todo aquele que busca na igreja. Uns pontos maravilhosos aí que o estudo ele veio nos trazer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o tópico 3, o ministério de profeta à luz da Bíblia. O irmão Everaldo, com a oportunidade de estar meditando. Amém. Vamos lá, ler o tópico 3. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Hebreus, capítulo 5, verso 4. Subtópico 1. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Essa parte é que eu vou repetir porque eu acho muito importante. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos espirituais. Aí vai alguns exemplos. Em Ezequiel, capítulo 20, o verso 2, os anciões vieram a Ezequiel para que esse consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhe respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam resposta. Você vê aí, né, irmão? Os anciãos, que eram os líderes naquela época, eles vieram até Ezequiel. E o que aconteceu? Deus ele avisou antecipadamente para Ezequiel de que eles viriam conversar com eles, que eles vinham consultar ele. E o que aconteceu? Por causa do pecado do povo de Israel, Deus ele não aceitou. Ele falou, olha, do mesmo jeito que vocês conhecem, vocês vão lá e corrija ele, com a mesma regra, com a mesma medida. Amém? O B. Em 1 Samuel, no capítulo 9, versos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se haviam perdido. No C, em 1 Reis, capítulo 14, verso 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não.
E o profeta respondeu da parte de Deus. Eu também gostei muito dessa parte, irmão, porque Jeroboão, o filho dele estava doente. E ele pediu para a esposa dele consultar o profeta Aias. Pediu para que fosse consultar. A mulher foi até a cidade lá consultar esse profeta. E o que aconteceu? É uma história interessante. A mulher chegou de mansinho, chegou de fininho para entrar na casa desse profeta. Só que esse profeta, ele já era de idade e estava cego, mas Deus foi lá e falou com ele. Quando a mulher colocou apenas o pé na porta, o que aconteceu? Ele foi e profetizou, ó, diga para Jeroboão, tudo que eu vou dizer para você que Deus tem falado para mim. Vai lá, fala para ele que todos os descendentes deles vão morrer, porque ele tem pecado contra mim e tem adorado outros deuses. E ainda tem mais. Quando você colocar o seu pé na porta da cidade, o seu filho ele vai morrer. Simplesmente, irmão, Deus fez com que os cachorros comessem todos os descendentes, morreu todos os descendentes dele, e Deus ainda vai falar que os cachorros iam comer todos eles. Ou seja, irmão, tudo que a gente planta, a gente acaba colhendo. Ou seja, até os nossos familiares, os nossos parentes, tudo aquilo que nós fazemos de errado, Deus ele pega, se ele quer castigar o povo dele, ele acaba castigando ainda. Amém? O D. Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. 2. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Atos, capítulo 2, verso 17. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Esse ministério de profecia é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos, capítulo 21, verso 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Atos, capítulo 21, verso 10. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiram a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas, capítulo 16, verso 16. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como o único mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, verso 18. Jesus é o único mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. É, portanto, um erro doutrinado quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamentos, viagens, compra de imóveis, etc. Fica, nesse caso, falando sozinho, porque Deus diz, não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia, eles profetizaram. Jeremias, capítulo 23, o verso 21. É fundamental que os obreiros ensinem às igrejas acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profetas. Tiago. Amém, irmão Everaldo. É dessa maneira, né? O estudo veio nos trazer algo maravilhoso, igreja, para que a gente possa concluir, né, essa lição. Os profetas, eles exercem uma função ministerial determinada, né, pelo Todo-Poderoso, ou seja, por Deus. A conclusão, como eu disse para os irmãos, o ponto central
Os profetas que Deus ele levanta são necessários para a sua obra. Ou seja, a gente aprendeu nesta lição, em cada texto, né, que os irmãos leram, compartilharam, né, com a igreja, que a obra ela não para. Aleluia. Ainda que o povo muitas das vezes esteja disperso, ainda que o povo muitas das vezes esteja querendo fazer as coisas, né, para o seu próprio ego, para o seu próprio interesse, a obra do Senhor ela não para. Aleluia. Sabe? Algo interessante que a gente aprendeu é justamente isso. Porque quando Deus ele está na frente da obra, ainda que o povo dele, que ele queria ali que o povo tivesse atento, né, à voz dele, ainda que o povo muitas das vezes não queria fazer, estava acomodado com aquela situação, a obra parou, deixa parado. Aí Deus ele deixa, ele fala com aquele, ele chama a atenção daquele que está atento. Ele chama a atenção daquele que está com o ouvido dele atento. E o que me chama a atenção é que Deus ele levanta as pessoas para que a obra viesse a ser concretizada. Deus ele limpa ali, né, o pecado do povo, ainda que os líderes estavam ali todos sujos, né, de pecado, o Senhor ele limpa e ele dá sequência na obra, por amor ao povo, ou seja, por amor às vidas. E um ponto interessante que a gente aprendeu é que Deus ele tem os meios dele de falar, Deus ele tem os meios dele de agir, Deus ele tem os meios dele de trabalhar. Principalmente falando sobre as profecias, ou seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, Deus sempre tinha as maneiras dele de agir a respeito do povo dele. Assim como não é diferente nos nossos dias de hoje, porque Deus ele sabe como agir, né, sobre a minha e sobre a sua vida. Deus ele sabe como agir, como fazer, como trabalhar. E aí daquele que queira, que pensa em querer ensinar Deus fazer, ensinar Deus trabalhar. O Senhor ele sempre está à frente, igreja. Aleluia. Sabe? Deus ele sempre está à frente. E a sabedoria de Deus ela vai muito além do que, sabe, do que todo o intelecto humano. A sabedoria de Deus sempre está à frente. E a obra ela não para. Ou seja, antes eles tinham uma desculpa. Olha, o adversário está aí, a obra foi embargada, mas quando chegou nesse determinado momento, já não tinha mais o adversário. A obra estava parada porque o povo estava acomodado. Aí Deus ele vai lá, ó, e desperta. Deus ele levanta os profetas dele para despertar o povo. E assim é nos dias de hoje, porque a obra ela não para, igreja. E Deus ele conta comigo e ele conta contigo que está nos ouvindo nesse momento, para que a gente venha despertar, que é o tema principal, né, dessa revista, o despertamento espiritual, para que a gente venha despertar para orar mais. E isso serve para a minha vida e para a sua vida. Orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra do Senhor, buscar mais a presença de Deus. Por quê? Porque o Senhor ele conta comigo e contigo para a obra dele. E a obra é grande, a obra não para, igreja. E aquele que não quer fazer, Deus ele vai, ele levanta outro sim, a obra lá não para. Só que o fato de Deus levantar outro não é que ele não conta com você, ele conta com você sim. Ele colocou algo nas suas mãos e é para você realizar, assim como é na minha vida também. E algo interessante, um ponto assim crucial, né, nos textos que a gente meditou, é que a obra do Senhor ela não é feita de qualquer jeito, de qualquer maneira, e principalmente aquele que Deus ele chama, a palavra do Senhor, o estudo, ele veio nos trazer uma lição assim maravilhosa dizendo que quem capacita é ele. Ou seja, Deus te chamou, não se preocupe, ele vai te capacitar. Claro, você tem que estar atento, né, dando ouvido à palavra do Senhor. Você tem que se colocar na posição. É como os profetas. Deus ele usava os profetas ali para falar com o povo, mas ele usava aqueles que realmente estavam ali na posição. E assim somos nós nos dias de hoje. As coisas estão difíceis, está apertado, mas continua na posição. Deus ele quer usar você.
Deus, ele quer usar a sua vida para fazer a diferença. E o nome do Senhor, ele vai ser glorificado. Se algum dos irmãos também tiverem mais algum comentário, né? Aí a gente já vai estar finalizando, né, o estudo de hoje. Irmão, somente, da minha parte, somente isso mesmo. E, mais uma vez, reforçar para os irmãos: Deus não quer te condenar. Não é essa a expectativa de Deus. Pelo contrário, Deus sempre mostrando seu infinito amor para conosco, e mais uma vez ele reforçando, provando esse amor quando ele usa os profetas, né? Quando Deus usa os profetas, não é para condenar, mas é para alertar, para despertar, para a igreja reavivar diante da sua presença e voltar para o caminho, né? É como a própria Bíblia diz, né? Que Deus repreende a todos aqueles que ele ama. Então, se Deus tem usado profetas, né? Através do ministério profético, para despertar você, ouça a voz do Senhor, desperta diante da presença de Deus para fazer a vontade do Senhor. Em contrapartida também aqui fica, né, uma mensagem do Espírito Santo de Deus para você também despertar o desejo de ser um profeta, né? De buscar esse dom espiritual para você exercer esse ministério profético diante da presença de Deus. E como o Everaldo leu, a profecia não é só você dizer eis que te digo, né? Mas sim a pregação da palavra, né? A mensagem da palavra de Deus é a profecia mais pura que tem, né? A palavra de Deus, ela é assim, ela não se contradiz, né? Ela não é desatualizada, né? Ela é real e verdadeira nas nossas vidas. Então fique com essa reflexão na sua vida e que Deus te abençoe. Amém. Os demais irmãos, tem algum comentário? Irmão Everaldo, irmão João? Amém, irmão. Amém. Então vamos estar encerrando por aqui, né, a nossa aula dessa escola bíblica. Que Deus ele possa, né, ministrar essa palavra ao teu coração e que você venha despertar, né, na obra do Senhor, despertar o dom que há em ti. E eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Que Deus abençoe, né, não só a sua vida, mas a sua casa, o seu lar. E mais uma vez eu reforço aos irmãos, a você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, compartilhe aí o vídeo, deixe o seu like aí nos vídeos também, né, do canal da igreja. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal da igreja e compartilhe as mensagens que estão sempre sendo publicadas, né, com o seu próximo, com o seu familiar, com o seu amigo, para que todos venham a ter um conhecimento melhor da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Aproveitando já o nosso pastor Júlio César, o pastor poderia estar orando e deixando a bênção apostólica, por favor? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu, de estarmos, ó Deus, aprendendo a sua palavra, a importância, Deus, do ministério profético, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. E pedimos ao Senhor, Deus, a graça, a capacidade, a sabedoria, a cada dia, Deus, para fazer a tua vontade. Abençoa, Senhor, a esses, ó Deus, que estão aprendendo a tua palavra. Abrindo, Senhor, o entendimento e o conhecimento, Pai. Abençoa a vossa casa, o vosso lar e a vossa família, Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos ao Senhor e queremos lhe agradecer no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos e todos juntos, vamos dizer? Amém. Aleluia. Deus abençoe os nossos irmãos no nome de Jesus. Amém.